Olá pessoal, nono ano A, nono ano B, bom dia. Vamos fazer um resumo aqui sobre o assunto força. Está aqui no livro de vocês. Alguns alunos já tiveram aula através do Discord online, mas está fazendo um resuminho aqui para aqueles que não têm acesso ou não conseguiram assistir a aula e fiquei para tirar as dúvidas também, ok? Então vamos lá. No livro de capa roxa da editora FTD, Química Física, página 157. No livro de capa verde, 235. Primeiro a gente começa com a definição do que é força, que é a causa do movimento. Causa. Força é a causa de mudança do estado de movimento ou de repouso de um corpo. Essa é uma definição, aquela que está no livro. Então a gente tem aqui um carrinho. Quero colocar esse carro em movimento. Vou ter que aplicar uma força sobre ele para que ele possa sair do estado de repouso e entre em movimento. Ao mesmo tempo, se eu está em movimento, eu tenho que aplicar uma força sobre ele para alterar esse estado de movimento. Se ele está em movimento, eu posso aplicar uma força alterar o estado de movimento, mudei aqui a direção dele, que esse corpo está, né? Então, se eu tenho um outro corpo, quero fazer com que ele entre em movimento, da mesma forma, eu vou aplicar uma força sobre ele, alterando seu estado de repouso para o estado de movimento com uma determinada velocidade diferente de zero. Perfeito. Um efeito que força também causa é deformação. Está aqui uma garrafa PET, pode ser um outro corpo, uma lata, né, outra coisa, outro objeto. Se eu aplico uma força, eu causo deformação. Então, o efeito da aplicação da força, claro, dependendo do material que é feito, da intensidade da força que é aplicada, posso causar deformação nos corpos. Ok. Vou apresentar aqui para vocês alguns tipos de força. Uma dessas forças é a força elástica. Então tem aqui uma mola, né? Força elástica pela elasticidade, porque sai da sua posição inicial, se distende, depois pode voltar à sua posição inicial quando é retirada a carga. Então está aqui uma mola, vou colocar um bloquinho de madeira. Essa mola ela estica um pouco mais do que aquela posição inicial de quando não tinha o bloquinho. Se eu coloco um outro bloquinho, ela vai esticar ainda mais um pouco, porque a massa aumentou, o peso aumentou, né? Ok. Então, aqui é a força elástica, força exercida por uma mola, por exemplo, né? Geralmente nossos exemplos de força elástica vão estar relacionados à mola. Ok. Então, aqui eu tenho a força elástica e tenho também a força peso, né? Que é a força que a Terra exerce sobre nós. O planeta Terra gera um campo gravitacional, né? E através da ação do campo gravitacional, uma força de campo, né? Nos atrai, nos puxa, porque existe o peso, é porque nós nos deslocamos em direção ao centro da Terra. Então aqui nesse exemplozinho aqui a gente acabou vendo a força elástica e a força peso. Uma outra força é a força de atrito. Ela é característica de acontecer entre superfícies. Entre superfícies, duas superfícies. Né? Se você botar a mão no rosto antes de esfregar sua mão, você vai até perceber que gerou calor. Sua mão aqueceu um pouco mais, aumentou a temperatura. Isso aconteceu em função do atrito entre as duas superfícies. Então aqui, ó, botei aqui esse objeto, vou pegar esse dinamômetrozinho, simples, aqui eu tenho uma mola, ó, um eixozinho, conforme eu aplico a força, a mola se estende. Então aqui, ó, coloquei sobre a mesa, vou puxar, repara o seguinte, que a mola, ela vai esticar um pouquinho, ó, tá aqui para fazer sair do movimento, a mola, ela estica um pouco, ou seja, foi aplicada uma força para fazer com que ele saísse do repouso. Agora, eu vou pegar uma lixa, que é uma superfície bem mais porosa do que a mesa, a lixa que é a superfície bem mais porosa do que a mesa, e vou colocar esse corpo em cima. Repara o seguinte, que o alongamento da mola vai ser maior, a força vai ser maior, porque essa força que eu estou fazendo aqui, ela equilibra
até o instante que o corpo vai entrar em movimento, uma força de atrito. Então aqui, ó, repara, ó, já esticou mais do que antes, ó. Aí o corpo entra em movimento. Tá parado, ó, tá esticando mais do que quando estava só sobre a mesa. Só sobre a mesa, a superfície é mais lisa, a força de atrito é menor. Quanto maior a rugosidade, quanto mais áspera a superfície, maior é a força de atrito. Então aqui foram apresentados a força peso, a força elástica e a força de atrito. Tá, e força? O que é força, né? Além da definição, força é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Lembra quando nós estudamos velocidade e aceleração, que eram grandezas vetoriais? Força é uma grandeza vetorial. Por quê? Além de dizer o número, preciso dizer em que direção e em que sentido a força foi aplicada. Como vetor, eu vou representar dessa forma. Vou fazer uma setinha, um segmento de reta com uma ponta, uma letra com uma setinha também em cima. Representação de um vetor. Tá? E aí, eu posso ter mais de uma força aplicada em determinado corpo. Antes disso, aqui, ó, força. Então, o que eu posso dizer sobre essa força? A direção dela, horizontal para direita. Se eu coloco em pé, direção passou a ser vertical para cima. Se eu viro, direção vertical para baixo. Só para exemplificar. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Tem um corpo onde nele eu tenho aplicado uma força de 120 newtons para a esquerda e uma de 40 newtons para a esquerda. Para a direita, 120 para a esquerda, 40 para a direita. Força resultante vai ser uma força de 80 newtons para a esquerda. Mas como? Ó, 120 menos 40, 80. 120 menos 40, 80. Força resultante igual a 80 newtons. Outro exemplo. Uma força de 60 newtons para a esquerda, uma de 90 para a direita. O que eu vou fazer? Mesma coisa, 90 menos 60, 30 newtons, agora para a direita. A força resultante, 90 menos 60, igual a 30 newtons. Direção horizontal, sentido para a direita. Então, simples assim, olha, faz a diferença entre elas, porque estão sendo aplicadas na mesma direção, porém em sentidos opostos. Foi essa. E eu não coloquei aqui o exemplo das duas com o mesmo sentido. Está aqui então o exemplo com as duas forças, tem a mesma direção, que é a direção horizontal, e o mesmo sentido, 100 newtons para lá, 50 newtons também para lá, para a direita, né? Então nesse caso eu vou somar as duas, 100 mais 50, 150 newtons, ok? É o mesmo efeito que eu tenho um único bloco, esse bloco, com a força de 150 newtons. Está aqui o bloquinho com a força resultante de 150 newtons, ok? Esses exemplos que eu dei para vocês, as forças estavam, de certa forma, na mesma direção, ou com sentidos opostos ou com o mesmo sentido. E quando acontecer dessas forças não estarem na mesma direção, no mesmo sentido, aí a gente vai usar a regra do paralelogramo. O que você vai fazer? Você vai pegar, olha aqui, ó, tem um F1 apontando aqui para a vertical, um F2 na horizontal. Você vai fechar essa figura, ó. Você vai ver, vai traçar uma reta paralela a F2 aqui na parte de cima, vai traçar uma reta a F1, a F2 na parte de cima, a F1 aqui na lateral. Fechou a figura? Ótimo, agora você vai traçar, a força resultante ligando os vértices. Então ligo esse ponto do vértice a esse outro vértice e aí eu tenho a força resultante. Ou seja, essa força aqui resultante, ela substitui F1 e F2. Ela tem o mesmo efeito de F1 e de F2. Um outro exemplo aqui, ó, F1 e F2. O que eu vou fazer? Vou fechar a figura. Como?
vou pegar uma reta paralela a essa aqui e vou levar lá para cima. Vou pegar uma reta paralela a essa aqui, trago para cá, ó, e fecho aqui a figura. Agora eu vou ligar esse vértice e esse vértice aqui. Vou fazer uma reta ligando esses dois vértices. Ou seja, esse é o vetor resultante. Ou seja, deixa de existir F1, deixa de existir F2, importa para mim o vetor resultante que faz o mesmo, que tem o mesmo efeito do que essas duas forças. Tá ok? E qualquer dúvida vai voltando no vídeo, na parada, volta novamente, tá? Nesse ponto aqui da aula, não é o objetivo fazer as contas, é só a introdução do conteúdo para vocês fazerem os exercícios que estão aí no livro, na página 164 e 165 do roxo, do livro de capa roxa, tá? Que está aqui, da FTD, ou 242 e 243 do de capa verde. Tá? Então, aqueles que já assistiram já sabem, aqueles que não assistiram fazem o exercício e manda lá para o e-mail da escola, né, para a plataforma da escola. Tá bom? Um abraço para todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode escrever aí embaixo ou então manda lá para o WhatsApp, para o e-mail da escola que a gente se comunica. Tá bom? Um abraço aí, galera. Até daqui a pouquinho. Ainda mais tarde a gente vai ver as fórmulas. A gente vai começar a fazer as contas da força-peso, né? As 3 leis de Newton, a gente vai ver também. A gente vai ver também a fórmula da força resultante, que é massa de aceleração, né? Isso aí é uma outra discussão que vai ficar o assunto ainda muito mais bonito, muito mais interessante. Até mais, pessoal. Um abraço aí para todos vocês.